Eu saúdo aos amados irmãos, na gloriosa paz do nosso querido e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós vamos fazer uma pequena reflexão hoje aqui no livro de Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 24, aonde Jesus fala com Pedro para ir ao mar e pescar um peixe e tirar um denário para pagar o imposto para Jesus e para o Pedro. Jesus chegava ali na cidade de Cafarnaum. Então, nós vamos meditar aqui no versículo 25, que diz: depois que Pedro foi cobrado o imposto na rua, Jesus, vendo que Pedro estava triste, e sim respondeu ele, ao entrar Pedro em casa. Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece de quem cobra os reis da terra imposto, ou tributo dos filhos ou dos estranhos? Jesus, ele fez essa pergunta para Pedro. Aí Jesus aqui, mais uma vez, respondeu Pedro, aqui no versículo 26, que diz: Pedro, dos estranhos, Jesus, lhe disse, logo, Jesus, estão isentos os filhos. Essa palavra, quando Jesus disse assim, logo estarão isentos os filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira, e os, abrindo-lhe a boca, achará um estátua, e toma e o entrega-lhe por mim e por ti. Irmãos, quando Jesus falou essas palavras aqui, Jesus falou essas palavras que Pedro fosse ao mar e pescasse um peixe, para pagar o imposto por Pedro e por Jesus. Jesus estava simbolizando que, enquanto ele estava aqui na terra, deveria se pagar o imposto ao rei da terra. Tanto os filhos da terra ali de Israel, como os estranhos de outra terra. Jesus disse, mas veja que Jesus disse aqui no versículo 26, diz, respondeu-lhe Pedro, dos estranhos, Senhor. Jesus lhe disse, logo estarão isentos os filhos. Onde Jesus disse que logo estariam isentos os filhos de pagar imposto, eu creio e tenho certeza que a Bíblia, ela não relata que Jesus afirmou que para nós se salvar precisaria pagar imposto para ir para o céu de maneira alguma. Nós olhando ver a pregação de Jesus antecipadamente, quando Jesus fala, pagará imposto, dá a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Jesus, quando ele falou dá a César o que é de César, era o dinheiro para que César se mantesse. E quando ele disse dá a Deus o que é de Deus, era a alma. Jesus disse que para ir para o céu não precisava pagar. Porque Jesus disse assim, eu vim salvar vocês. Eu vim dar minha vida por todos. E quando Jesus dá a vida dele lá na cruz, meus irmãos, com certeza Jesus, ele já pagou o imposto da igreja. O imposto, se pagar, Jesus já pagou. Não precisa, irmão, para você ir para o céu pagar imposto, não. Há pastores aí, muitos pastores aí renomados, dizendo que aquele que não paga dízimo está roubando a Deus. Eu pergunto aqui, onde Jesus falou, em momento algum, que o homem que não pagava dízimo, a oferta, estava roubando a Deus? Ele falou para Pedro, pagará o tributo ao rei da terra, e logo estarão isentos. Jesus falando aqui, ele afirmou que depois da ressurreição dele, nós estaríamos isentos. Então, meus amados irmãos, nós vemos quando Jesus fala lá em Mateus capítulo 7. Jesus falando, capítulo 7, e o versículo 15 e 16, 17, Jesus Cristo ele vai falando que há muitos falsos profetas, enganadores, vestidos de ovelha. Jesus disse que nós temos que entrar pela porta estreita para poder ganhar a salvação. Então, em momento algum aqui, meus amados irmãos, Jesus afirmou que para nós se salvar precisa pagar imposto. Jesus não afirmou de maneira alguma. Então, se você quer entender mais isso, lê a Bíblia. Trazer ajuda para a igreja, sim, eu concordo que você trazer uma ajuda para manter a energia, manter a água, manter a limpeza na igreja, ajudar uma família carente. Se você deseja pagar o dízimo, o tributo a Deus, pague dessa forma. Se tem alguém com fome, vai lá e ajuda. Se vê um necessitando de alimento, vai lá e dá de comer. Se tem um orfanato com fome, vai lá e ajuda. Meus amados irmãos, porque quando você contribui diretamente para o pastor, ele dizendo que se você não pagar dízimo e oferta vai para o inferno, é mentira, irmão. Isso é obra de Satanás. Satanás que é um mentiroso. Jesus disse
Satanás veio matar, roubar e destruir a vida das pessoas. E ele disse lá em João 14, versículos 6 e 7, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então se você anda por Jesus, irmão, para você ir para o céu, não precisa ser pagar dízimo e oferta não. Lembre-se de uma coisa, que para você ir para o céu, não precisa de pagar nada. Porque Jesus disse, de graça eu te dei e de graça darás. Ele disse, curai os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expelir os demônios. De graça recebeste, de graça dás. Em Mateus capítulo 10 e o versículo 8 e 9. Amém? Fica com essa reflexão. Meus irmãos, lembrem-se de uma coisa, que há muitos lobos, Jesus disse que haveria muitos falsos profetas, vestidos de pelo de ovelha, por fora, mas por dentro era lobos roubadouros. Cuidado, acautelais, irmão, dos falsos profetas. Veja, leia a Bíblia, estude a Bíblia e amará o teu próximo como ama a ti mesmo. Amará a Deus sobre todas as coisas, porque se você amar a Deus e guardar os mandamentos, com certeza você vai para o céu. Com certeza um dia você vai ter um encontro com Jesus. Não é porque você deixou de pagar o dízimo, não. Porque quem paga o dízimo, irmão, não salva. Que há muitas pessoas que pagam o dízimo e vivem no mundo mal, fazendo a maldade. Paga dízimo, rouba, mata, estrupa, faz tudo o que é errado. Então, não é o dízimo nem a oferta que vai salvar você. Que vai salvar é o amor que você tem por a palavra e o respeito e guardar os mandamentos de Deus. Fica com Deus.